Olá, mensageiro, olá, mensageira do bem, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui dando continuidade ao nosso estudo, às nossas reflexões do livro Libertação. Segunda parte do quarto capítulo agora, numa cidade estranha. Nós já vimos no outro capítulo todo um caminho bastante diferente daquilo que estamos habituados. Conseguimos compreender mais ou menos como as coisas funcionam. E agora, André Luiz, Gubbio e Eloy, que vão ao encontro de Gregório, o espírito do qual Gubbio está predisposto, a trabalhar de acordo com o pedido da veneranda Matilda, para auxiliá-lo na sua regeneração como espírito. Nesse caminho, nós vamos ainda ver paisagens diferentes daquilo que estamos habituados, situações estranhas, mas é importante cada detalhe. Esse capítulo é muito rico em informações, e essas informações servem para que a gente comece já a se situar aqui no plano encarnado, compreender como as coisas funcionam em nossa volta, para nossa modificação de atitude, nossa mudança de atitude, né? Não sabermos, não termos a informação, nos dá certo relaxamento na forma que nós vivemos. Mas uma vez que a gente tenha essas informações, nos basta nos dá uma grande necessidade de mantermos a vigilância, como Jesus nos pregou. Mantermos a vigilância, mantermos a oração, para que a gente não caia nas tentações fáceis do mundo físico, vindas de orientações, de sugestões do mundo espiritual inferior, do qual estamos envolvidos. Faz parte do nosso crescimento espiritual passar por esse estágio. Vamos dizer que podemos ser felizes nós, que aqui recebemos de bom grado essas informações, não é de forma impositiva, cada um de nós buscou ter essas informações, estamos aqui estudando, empenhados em desvendar esse mundo que existe em nossa volta, para que a gente saiba onde estamos pisando, que a gente não caia na escuridão e estando numa escuridão da ignorância. O saber nos revelará. Como disse Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o caminho. Busquemos fazer um bom estudo, temos paciência, às vezes é difícil de entender algumas situações, a gente busca explicar de uma forma simples, mas às vezes faltam até palavras para que se consiga dizer diretamente sobre tudo o que está acontecendo. Mas se a gente tiver um pouquinho de boa vontade, de atenção, nós vamos conseguir tirar um bom suco dessa laranja, tá bom? Um bom estudo a todos e vamos lá. Vejamos então. Decorridos longos minutos, o orientador apelou diligente. Prossigamos. Doravante, ou seja, de agora em diante, seremos auxiliares anônimos. Não nos convém, por enquanto, a identificação pessoal. Nessa cidade sombria, trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Se erguermos bandeira provocante nesses campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade, sob a vigilância de tribos cruéis, formadas por espíritos egoístas, invejosos, brutalizados. Podemos perceber que o local onde eles se encontram, se eles se identificassem, seria bastante complicado. E esse ponto aqui que o Gubbio diz que 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nos leva a crer o quanto nós precisamos vigiar, o quanto é importante aquela passagem de Jesus de vigiai e orai, porque nós estamos realmente envolvidos numa teia de pensamentos egoístas,
desarmonizados, dos quais ainda fazemos parte. Não podemos nos enganar, dizer que não somos suscetíveis a esses pensamentos. Somos, e compreendendo que estamos num mar de pensamentos difíceis, é importante que nós passemos a procurar melhores meios, né? Procurar se desvencilhar desse pensamento com diferentes formações de ideias. E há governo estabelecido num reino estranho como este? Pergunta André Luiz. Como não? Respondeu Gúbio atenciosamente. Qual ocorre na esfera carnal? A direção nesse domínio é concedida pelos poderes superiores a título precário, ou seja, há uma supervisão sobre tudo que acontece ali. As coisas não acontecem à revelia dos espíritos superiores. E ele continua. Na atualidade, esse grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sápatra bem qualificável impiedade, que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. Então é como a gente tem até se acostumado a ver aqui mesmo no plano físico, né? São muitas vezes pessoas ditadoras que gostam de impor as suas ideias, né? Impõem, na verdade, as suas ideias e não aceitam, né, que seja diferente daquilo. E são assessorados, não fazem isso sozinhos. Sempre tem outras pessoas, ou seja, outros espíritos que dão suporte para esse tipo de trabalho. Ele continua. Grande aristocracia de gênios implacáveis aqui se alimenta, senhorando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Então, é um grupo lá de espíritos que são alinhados, né? São milhares, como eles vêm dizendo aqui. Como nós vimos antes, 95% dos espíritos que transitam por essa esfera, eles têm mais ou menos o mesmo gosto. Mas tudo isso está acontecendo de modo que haja uma regeneração dos espíritos que ali se encontram. André Luiz até vem com uma pergunta muito importante para que a gente entenda. Ele diz: e por que Deus permite semelhante absurdo? Pelas mesmas razões educativas por meio das quais não aniquilam uma nação humana quando desvairada pela sede de dominação, mas a entrega à expiação dos próprios crimes, para que aprenda a integrar-se na ordem que preside a vida universal. De período em período, contando cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. Então, nesses dois parágrafos aqui, o Gúbio explica que Deus permite que tudo isso aconteça porque é um meio de nos regenerar através do trabalho diretamente dito, né? Se de repente Deus nos livrasse dessas situações que nós mesmos criamos, como iríamos aprender a amar e respeitar o próximo? Então é pelas atividades, pelo despertar, quando conseguimos compreender que aquilo que estamos fazendo é incorreto, é que nós vamos aprendendo a evoluir. É óbvio que sabemos que existem mentes perversas a um quase extremo, mas elas não agem de qualquer forma, assim como se pudessem fazer livremente o que bem querem. De período em período, as coisas se modificam. É um tempo que cada um de nós recebemos uma oportunidade para a nossa transformação. Então, quando buscamos aproveitar esse período, essas transformações que ocorrem, nós nos afetamos também, mas nos afetamos um tanto menos. O período que passamos agora é um período de transição. É um desses períodos que ele diz contado de século, em que as coisas vão se modificando. Então, esse período, essa transformação, nesse momento, nós estamos passando. O André Luiz acaba fazendo uma outra pergunta. Significa, então,
que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, o Gubbio não hesita e já diz, somos nós mesmos. Quando nos desviamos impertinentes da lei, já perambulamos por esses sítios sombrios e inquietantes, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não te permitem, nem a Eloy, o desabrocho de reminiscências completas do passado. Então ele está dizendo, olha, nós mesmos já passamos e criamos situações assim, porque vamos lembrar que o André Luiz e o Eloy, em companhia do Gubbio, não são espíritos superiores, mas são espíritos que já estão melhor esclarecidos do que aqueles que eles estão ali visitando, procurando fazer esse trabalho de auxílio. Então, quando eles percebem, ele fala, quer dizer que nós já passamos por isso, a gente já fez esse tipo de situação. O Gubbio diz que sim, e que eles só não se lembram porque ainda sofrem um processo mais próximo de nascimento, desencarnação, o que não permite ter uma clareza completa sobre a vida de cada um, coisa que já é diferente para ele próprio, Gubbio, que já não reencarna com tanta frequência, então consegue se lembrar do passado ainda, melhor do que aqueles dois que se encontram com ele. E com relação ao processo reencarnatório, ele diz, comigo, porém, a situação é diversa. A extensão do meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas, ou seja, o Gubbio consegue recordar de suas vidas anteriores com mais facilidade, por conta de não estar passando tanto pelo processo reencarnatório, que nós já vimos em outras falas, o quanto é pesado, o quanto é difícil para nós espíritos. Ele diz, muitos de nossos companheiros guindados à altura não mais identificam nessas paragens senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, é forçoso observar que o pântano invariavelmente é uma zona da natureza pedindo o socorro dos servos mais fortes e generosos. Então isso aqui é outro ponto para a gente também parar para refletir, porque ele diz que já tem espíritos, né, que estão na sua altura, na condição em que ele se encontra já em elevação espiritual, mas que não se identificam com esse tipo de trabalho. Eles sentem cansaço, repugnância, pavor, não fazem esse tipo de trabalho, embora sejam espíritos jamais esclarecidos. Então, muitas vezes nós imaginamos que ao ser esclarecidos a gente já consegue fazer de tudo com qualquer trabalho no plano espiritual, estamos sempre dispostos, né? Tempo livre para fazer tudo, não é bem assim. Cada um de nós temos uma natureza, uma tendência, e de acordo com a nossa natureza, a nossa tendência e a evolução, é naquele tipo de trabalho que nós vamos nos envolver mais ou menos. Então, a gente observa aqui que não é por conta somente da elevação espiritual que a pessoa vai fazer um trabalho desse, é por dedicação mesmo, porque outros na mesma condição, já no mesmo nível de elevação espiritual, não conseguem fazer, não suportam o peso das vibrações do ambiente, toda a situação. Não quer dizer que eles não amam, mas eles fazem outros trabalhos também com bastante relevância dentro do trabalho do Cristo, né? Aí ele continua dizendo, música exótica fazia-se ouvir não distante, e Gubbio rogou-nos prudência e humildade em favor do êxito do trabalho a desdobrar-se. Então, assim, quando ele fala música exótica, são músicas diferentes, com palavreados estranhos, não comum ao que a gente que estaria habituado à época. Se nós fizermos um paralelo, é semelhante aos estilos de música que hoje nós ouvimos, que são músicas nesse sentido, que com palavreados que a gente não utiliza de modo comum e que são explicitamente falados, né? Dá para a gente observar que isso que ocorre hoje
já demonstra, desde a psicografia do livro, uma transição mesmo. Os espíritos que estavam nessa época ainda no plano espiritual, hoje já se encontram aqui ao nosso lado, tanto promovendo esses tipos de atitudes, né, com músicas, com forma impositiva de lidar com as outras pessoas, né, impondo-se a sua presença através da imagem. E é isso, a gente percebe que o André Luiz está trazendo aqui para que a nossa para a gente refletir, para a gente conhecer e aprender, são pontos que se encontravam no mundo espiritual e já estão encarnados aqui junto conosco no plano físico. E até onde nós estamos nos envolvendo com esses tipos de pensamentos, de vibrações, até onde nós estamos presos ainda a esse padrão de elevação ainda muito baixa do espírito, né? Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação. Em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. É de agora, né, ou de hora em diante, o único recurso de que dispomos a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores. Outro ponto importante para a gente refletir. Se hoje nós já vivemos aqui mais envolvidos com essas vibrações tão difíceis, né, com irmãos tão arraigados ainda no mal, como nós conseguimos nos livrar dessa situação? Ele dá para a gente aí já uma dica, é a prece. Quanto mais nós nos envolvermos com a prece, não estaremos livres do assédio dessas entidades, mas teremos socorro. É como se conseguíssemos respirar um pouquinho, saindo de dentro da água, respira e volta novamente para o trabalho. É isso. E se nós queremos melhorar, não adianta correr do trabalho. É importante viver essa situação buscando a ajuda que a gente puder. Qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo ao dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Então, se não manter um padrão de pensamento elevado, eles lá fazendo aquela caminhada no plano espiritual, se não mantivesse essa ligação com os espíritos superiores, naturalmente cairiam, né? Não é que volta atrás, mas se deixariam levar pelas tendências de onde se encontravam, qual acontece conosco. Se a gente não mantiver um bom nível de pensamento, se a gente não mantiver a vigilância, tudo isso que está ocorrendo hoje em nossa volta nos leva. E quando pensamos que não, a gente está caindo nesses padrões de vibratórios com pensamentos, com falas, com atitudes iguais aos que a gente vê agindo hoje em nosso plano. Não é diferente disso que ele estava explicando que acontecia com eles. Naturalmente, é o que acontece conosco hoje se a gente não parar para prestar atenção. Então, é uma discussão dali com relação a determinado assunto, é um desleixo, vamos dizer assim, com relação àquilo que a gente coloca dentro da nossa casa, com relação à música, à leitura, ao que a gente vê na TV, na internet. Nós vamos nos envolvendo nessa teia, esquecendo, né, de que o único meio de não cair nesse emaranhado é buscar a elevação de pensamento. Se não for por esse caminho, nós vamos cair. Ainda fazendo isso, somos espíritos tão imperfeitos ainda que oramos e caímos. Mas se a gente não perseverar e não mantiver essa vontade de não cair nesses pensamentos negativos, se a gente não orar com bastante confiança em Deus, naturalmente somos presas fáceis. Lembremos-nos de que aceitamos o encargo dessa hora para não justiçar e sim para educar e servir. Então ele fala, como eles aceitaram fazer o trabalho, eles não foram lá fazer justiça. O trabalho é educar e servir, o que nós mensageiros estamos buscando fazer.
nos educando para servir. Servir educando aqueles que ainda não compreendem a lei do amor. Esse é o nosso trabalho. Essa é a nossa determinação. Ele continua. Em minutos breves, penetramos vastíssima aglomeração de vielas. Alguns quilômetros de via pública repletos de quadros deploráveis desfilaram aos nossos olhos. Mutilados a centenas, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham flagrante decadência dessa forma? Paciente, o orientador não se fez demorado na resposta. Então nós vamos ver o que o Gubbio responde às indagações do André Luiz, mas vai nos lembrar, por essas colocações do André Luiz, por essa paisagem, vamos dizer assim, que ele nos apresenta, que nós conseguimos ver isso também com bastante facilidade quando passamos naqueles locais onde se aglomeram pessoas que utilizam drogas, que estão perdidas, vamos dizer assim, no tempo. A gente consegue perceber cenas exatamente iguais a essas. E lembrando que isso aqui é um livro psicografado há muitos anos, e no período que ele foi psicografado, isso ainda não acontecia aqui no plano físico. E hoje nós podemos ver a materialização de todas essas situações difíceis aqui ao nosso lado, com muita facilidade. Então, olha só como o Gubbio responde. Milhões de pessoas, depois da morte, encontram perigosos inimigos no medo e na vergonha de si mesmas. Nada se perde no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, perseverando no exterior por meio de efeitos da nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persistindo em nós mesmos nos arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal, ao interior dela própria. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-no onde se encontre. A criatura na terra, por onde peregrinamos, ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera além túmulo. Esta fala do Gubbio, só ela por si só, dava-nos para fazer horas de reflexões, porque é exatamente o que acontece conosco. Nós passamos aqui pela encarnação, pela vida, cometemos e fazemos várias ações, atitudes. Essas atitudes, elas ficam registradas externamente quando a gente faz algo para alguém. É difícil de não se ver que você cometeu um erro e prejudicou a vida de outra pessoa, então isso fica muito claro naquele momento. Mas algumas vezes a gente pode esconder isso, fazer o mal e manter isso escondido. Ninguém fica sabendo que fui eu que prejudiquei a vida daquela outra pessoa de alguma forma. Não fica sabendo da forma exterior. Mas nós, espíritos, gravamos isso na memória, todas as nossas atitudes, boas e negativas. E quando nós desencarnamos, tudo isso vem à tona, não tem como esconder-se, porque o espírito vibra o que ele é. As suas emanações, os seus pensamentos, as suas energias dão forma às coisas que estão em sua volta. Então ele não consegue esconder a perversidade, a maledicência, os erros que cometeu, e muitos se envergonham com relação a isso. Muitos começam a ter medo porque aquilo que estava escondido não estará mais, estará revelado. Então, se eu prejudiquei determinada pessoa de forma gravíssima, até mesmo de fazê-la perder a própria encarnação, quando estamos desencarnados, isso fica à tona, não tem como esconder.
Então, à medida que não se pode esconder, muitos começam a sentir medo, desespero. É por isso que realmente as coisas ficam mais complicadas. O melhor é que a gente saiba, que a gente consiga fazer as melhores escolhas nesse processo que vivemos. Tudo que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo, desfeita a máscara do corpo sob a qual se escondia. Sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir a glória ou a viciação, em virtude dos tecidos rarefeitos de que se constitui. As almas decaídas aliam-se umas às outras por meio de pendores que lhes são peculiares, não obstante ferretoadas pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Mas, interferi, não há recursos de soerguer semelhantes comunidades? A mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui. Não faltam apelos santificantes de cima, contudo, com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria. Ele continua, né? Então, nós podemos observar nessa primeira parte aqui, nessa segunda parte, aliás, da fala do Gubbio, que ele mostra que o perispírito de cada um de nós, depois da morte do corpo físico, guarda todas as nossas mazelas gravadas como que uma memória mesmo, né? É a memória do espírito, digamos assim. E quanto mais elevado for os espíritos que tiverem no ambiente, mais poderão ver, poderão identificar, poderão ler esse perispírito da pessoa e sabendo daquilo que ela está falando, das suas mazelas. Ou seja, nós não conseguimos esconder a nossa verdadeira identidade, o nosso íntimo, quando deixamos o corpo de carne. São raras as condições que a gente consegue fazer isso, depende muito se o espírito desencarnado do qual estamos ali interagindo, estamos lidando, ele não tem a evolução suficiente para fazer essa leitura. Mas, uma vez que o espírito seja mais evoluído ou compreenda essa técnica, ele consegue fazer a leitura das nossas mazelas. Outras vezes a gente não consegue sequer manter isso escondido daqueles que estão em nossa volta, de tanto que está intrínseco, tanto que está marcado, de tanto que está escrito no perispírito as nossas realizações negativas e as realizações positivas também. Então, assim, é importante nós compreendermos que a mudança de atitude ainda no corpo físico carnal é de suma importância para que a gente não seja, digamos, desvelado quando estivermos no mundo espiritual e termos que ficar escondidos, tentando se esconder ou nos tornarmos escravos de mentes mais perversas. É o que o Gubbio quer dizer aqui para o André Luiz. Após travessia de vastíssima área, não sopitei as interrogações que me escapavam do cérebro. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Milhares de criaturas, utilizadas nos serviços mais rudes da natureza, movimentam-se nesses sítios em posição infraterrestre, ou seja, total inferioridade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia do simples homem primitivo na floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem cegamente aos espíritos prepotentes que dominam em paisagens como esta. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam, quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Então, como se nós tivéssemos aí espíritos na infantilidade, e que nós somos, né, vamos dizer assim,
os responsáveis pelo desenvolvimento dessas entidades, desses espíritos, ainda bem na ignorância do saber. Então, de acordo com aquilo que a gente passa para eles, eles vão se desenvolvendo. Pode se desenvolver para o bem e pode haver esse desenvolvimento também para o mal, dependendo daquele que o tutela. Esses espíritos não respondem pelos seus atos, mas aqueles que, de alguma forma, colaboram para que eles tenham quedas, vamos dizer assim, no seu desenvolvimento espiritual, naturalmente são responsabilizados por isso, sim, por essas situações. Esses espíritos são colaboradores de alguma forma, e esse desenvolvimento que eles passam nesse período é até que eles consigam ter o processo, né, ter a oportunidade para encarnar num corpo humano. Então ali é uma situação bem diferente do que a gente consegue compreender. Como nós falamos antes, passamos pelos estágios inferiores e um desses estágios transitórios é esse do qual o Gúbio está falando com o André Luiz com relação a essas entidades que ali habitam. Elas vão aprendendo a trabalhar com a natureza, são orientadas por alguns espíritos de forma superiores a ela, assim, de forma, vamos dizer, com relação ao saber. Alguns espíritos que as comandam têm o conhecimento, mas usam o conhecimento para o mal. Ainda que eles que usam o conhecimento para o mal, eles fazem isso, mas não fazem a revelia de uma organização superior elevada, não, tá? Todos os espíritos que agimos temos o livre-arbítrio, mas existe toda uma organização superior a nós, para que também não haja uma liberdade extremada. Imaginemos se todos os espíritos pudessem fazer o que bem entendem, principalmente lidando com as coisas da natureza, qual não seria a situação não só do nosso planeta, mas de todos os planetas que estão aqui na órbita do nosso Sol. Então, eles recebem orientações e há toda uma tutela superior sobre cada um de nós. Aqui eles continuam o diálogo. Com respeito aos espíritos que se mostram nessas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações de anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna. Então, a desarmonia interna que ele fala, nós vamos ver no próximo parágrafo, é a desarmonia da mente. Ele diz lá, ó, nossa atividade mental nos marca o perispírito. Aqui, o fogo devorador das paixões alvitantes revela suas vítimas com as mais hediondas crueldade. É impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade em que se amontoam milhares de alienados e doentes. Então, assim, são muitos espíritos, muitas entidades espirituais ali, com o perispírito marcado de forma, vamos dizer, triste, né, cruel, seja por anomalias, seja por falta de partes do próprio corpo, seja por transformações na forma física, e tudo isso acontece pela desarmonia do espírito na forma mental. À medida que nós não vamos mantendo um bom equilíbrio da mente, do pensamento, aqui eles continuam o diálogo. Com respeito aos espíritos que se mostram nessas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações de anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna. Então, a desarmonia interna que ele fala, nós vamos ver no próximo parágrafo, é a desarmonia da mente. Ele diz lá, ó, nossa atividade mental nos marca o perispírito. Aqui, o fogo devorador das paixões alvitantes revela suas vítimas com as mais hediondas crueldade. É impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade em que se amontoam milhares de alienados e doentes. Então, assim, são muitos espíritos, muitas entidades espirituais ali, com o perispírito marcado de forma, vamos dizer, triste, né, cruel, seja por anomalias, seja por falta de partes do próprio corpo, seja por transformações na forma física,
E tudo isso acontece pela desarmonia do espírito na forma mental. À medida que nós não vamos mantendo um bom equilíbrio da mente, do pensamento, nós vamos trabalhando isso no nosso perispírito. E aí nós vamos trazendo deformações naturais para o corpo. É como ele cita lá no livro mesmo, né? Muitas vezes, pessoas que a gente vê que pelo excesso da gula, a deformidade do corpo, pessoas que pelo excesso da bebida facilmente você percebe a deformação física, ou pelo fumo, pelas drogas, pelo excesso da prática do sexo. Tudo isso traz transformações para o perispírito e que no mundo espiritual é muito evidente. Aqui a gente já consegue fazer uma plásticazinha aqui, uma plásticazinha ali, uma mudança aqui, uma mudança lá, mas lá no mundo espiritual, essas anomalias só deixam de existir quando a mente se purifica. No processo de reencarnação, muitas vezes consegue-se fazer um tratamento de forma a essas anomalias não continuarem na próxima encarnação. Mas isso depende muito da condição do espírito mesmo, que começa a mudar a sua atividade mental. Por isso, a nossa grande preocupação sempre em estarmos buscando melhores conteúdos, para que a nossa mente seja uma mente um tanto mais purificada, para que a gente não traga esses tipos de anomalias e doenças para o nosso perispírito. Ele continua: quem cura nesses lugares há de ser o tempo. Diz ainda: e por que não visse crianças, exceção feita às raças de anões cuja existência percebia sem distinguir os pais dos filhos, arrisquei de novo uma indagação em voz baixa. E aí o instrutor respondeu atencioso: para os homens da terra propriamente considerados, esse plano é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes? Ou seja, nessas regiões não ficam os espíritos que desencarnam na condição ainda de criança, de infância, porque não seria justo, né? Não seria amoroso da parte da espiritualidade se isso ocorresse. Nós devemos lembrar o seguinte, que no processo de desencarne, conforme a condição do espírito, isso na sua grande maioria, ele conserva a condição de criança, né? De infância, e vai para uma colônia espiritual, é cuidado como se estivesse do mesmo jeito aqui no plano físico, e passa todo o período da infância, adolescência, até chegar à fase adulta. Existem espíritos que desencarnam ainda como crianças, mas o estado deles de evolução, como falou antes Laugúbio, espíritos que já não ficam um tanto tempo assim encarnados, quando voltam para o plano espiritual, mesmo no processo de infância, eles conseguem rapidamente tomar a forma adulta, principalmente a que ele vivia anteriormente. Mas, na maioria dos casos aqui no plano da Terra, o desencarne de crianças, elas vão para as colônias espirituais, ficam sob os cuidados de familiares que chegaram, que estiveram primeiro do que eles chegaram nessas colônias, ou de amigos. Nós sabemos que temos uma grande família no plano espiritual, e essas crianças são cuidadas, são tratadas e vão recebendo ajuda e vão crescendo normalmente até chegar à fase adulta novamente, tá? Quando o espírito não consegue fazer isso de uma forma mais automática. E não seria justo conservar espíritos na condição de infância, de criança, com imagens desse sentido, né? Ele diz que lá tem espíritos anões, né, pequenos, que é difícil até de saber quem é pai, quem é filho, por conta da similaridade, mas tudo isso aí é importante a gente lembrar que essa condição desses espíritos é por conta dos seus pensamentos, da forma com que eles mantêm a sua condição mental. Não existe aqui castigo divino. O que existe aqui é nós sermos responsáveis pela nossa condição através do pensamento que emitimos. É isso que acontece. Por isso, se mantém em formas de anão,
e que às vezes confunde entre a criança e o adulto. E ele diz ainda: e por que em geral tanta ociosidade nesse plano? Pergunta André Luiz. Por que tanta gente sem fazer nada? Aí o Buda responde: quase todas as almas humanas situadas nessas furnas sugam as energias dos encarnados que lhe vampirizam a vida. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não afeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do campo carnal com desvario dos sedentos no deserto. Consomem altas reservas de forças dos seres encarnados que as acalentam, desprevenidos de conhecimento superior. Então, aqui é importantíssimo para nós o entendimento sobre essa questão. Temos entidades espirituais vivendo paralelamente conosco, que não buscaram a evolução espiritual, o crescimento espiritual, se mantêm nessas condições e vivem a todo momento planejando e trabalhando como fazer para sugar essas energias que emanam de nós encarnados, pela nossa mente, pelas nossas ações e que nutrem esses espíritos. Sempre aqueles que já têm um conhecimento espírita já ouviram falar, né, de que as pessoas bebendo, né, utilizando-se do álcool em demasia, em compulsividade, não estão sozinhas. E não estão mesmo. Existem condições extremas em que o espírito imantado, nesse caso vampirizando a outra pessoa, o encarnado, eles se ligam ao perispírito do encarnado como que se fosse um ser abraçando na cacunda, nas costas de cada um de nós. Mais ou menos assim, quando a gente pula nas costas de alguém, você abraça a pessoa, braços e pés se entrelaçam ali e você é carregado para todos os lugares, a todo momento. E as pessoas, cada um de nós que acabamos nos vinculando a essas entidades, vivemos nessa condição. O espírito vive mesmo grudado no perispírito do outro, como que sendo carregado para todo lugar, a todo momento. E isso a gente está falando, dando exemplo no caso do álcool, mas é no caso das drogas, no caso do sexo, no caso da gula, no caso da maledicência, no caso da ganância, no caso da vaidade, em todos os casos extremos. Todos os casos extremos emitem energias em abundância, e essas energias são reaproveitadas por espíritos nesse caso aí, que vivem nessa ociosidade no plano espiritual. Então, buscar o equilíbrio é de suma importância para cada um de nós. Vamos ficar livre do assédio? De jeito nenhum. Nós estamos num planeta em que esse assédio é constante. O que nós podemos fazer é buscar o conhecimento de nós mesmos para perceber quando alguma coisa já está saindo do nosso controle. Quando nós percebemos que determinada atitude nossa está em descontrole, e que não é comum aquilo, é porque nós já estamos de alguma forma sofrendo esse assédio espiritual. Se nós não ligarmos para isso, não, eu gosto disso mesmo, eu vou viver a vida assim, nós vamos ficar presos, imantados com essas entidades, o que vai nos causar bastante dificuldade para essa continuidade da vida, para dar prosseguimento no processo de evolução espiritual. Então, é muito importante, mas muito importante que nenhum de nós se imagine livre dessa situação, porque não estamos. Não importa eu que esteja fazendo um trabalho na igreja, um trabalho no centro espírita, nós temos o apoio da espiritualidade, mas essa imantação depende de nós. É o nosso pensamento, a nossa mente que grava, que busca nos trazer essas entidades para próximo de nós pelo processo de atração. Ele continua: daí esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha de santificação. Então,
Esse é um dos pontos pelos quais os espíritos, ainda na escuridão, ainda nas trevas, mantêm e buscam manter as pessoas do mundo físico encarnado nessa paralisia do crescimento espiritual, seja dentro das igrejas, seja fora delas, seja com relação ao trabalho, a pessoa desenvolver algum tipo de trabalho, algum tipo de estudo. Quando a gente fala que, infelizmente, as religiões trabalham de forma superficial, e é difícil a gente dizer isso, mas isso tem muito a ver com o trabalho dessas entidades espirituais, que querem manter as coisas como estão. A gente aqui achando que só basta ir lá, chorar, orar, gritar, falar, pedir que Deus vai fazer o que a gente está pedindo, e eles fazem com que a gente se mantenha acreditando nisso, buscando sempre mostrar para nós que você não é bem sucedido se não for bem sucedido financeiramente. Com isso, nós nos mantemos nessa inércia, não tomamos conta do nosso eu, do nosso ser interior e passamos a ser presas fáceis de espíritos que vivem dessas condições. Lembrando que eles estão em grande maioria no plano espiritual aqui ao nosso lado, então o esforço é de cada um de nós. Não é ter medo, mas é ter o trabalho do conhecimento e da disciplina para que a gente consiga, o mais breve possível, tomar conta de nós mesmos. E ele continua. A essa altura, defrontamos acidentes no solo que o instrutor nos levou a atravessar. Então, dá para perceber que era um lugar bastante acidentado. Mas tinham praças bem cuidadas, cheias de povo, ostentavam carros soberbos puxados por escravos e animais. Liteiras e carruagens transportavam personalidades humanas, trajadas de modo surpreendente, em que o escarlate, o vermelho, exercia domínio, acentuando a dureza dos rostos que emergiam dos singulares indumentos. Então, ali dá para ver que esses comandantes, eles tinham uma fisionomia bastante dura, rude, vamos dizer assim, né? Um rosto daqueles que era para impor o medo, e até na cor mesmo da pele e da vestimenta deles já causava bastante constrangimento aos que estavam ali em volta, se não tivessem nenhum tipo de conhecimento, nenhum tipo de entendimento, que era o caso ali da turma do André Luiz e do Google. Respeitável edifício destacava-se diante de uma fortaleza, com todos os característicos de um templo. O orientador confirmou-me as impressões, asseverando que a casa se destinava a espetaculoso culto externo. Então é aquele negócio. Hoje em dia, a gente talvez não percebamos, mas estamos fazendo quase a mesma coisa. Não temos mais as carruagens, as liteiras, mas atravessamos as ruas nos nossos carros cada vez maiores, sem a necessidade que seja tão grande, cada vez mais luxuosos. Nossas casas precisam parecer muito mais bonitas, porque somos aquilo que as pessoas veem da gente, não aquilo que nós realmente somos. Para que sejamos respeitados, naquela época, né, ou aliás, naqueles locais aí, o André Luiz destaca, junto com o Gubbio, que eles demonstravam uma rudeza para que pudesse ter esse domínio. E hoje nós vemos praticamente coisas muito semelhantes aqui no mundo físico. E além dos nossos carrões, precisamos de parecer bem afeiçoados, os corpos bem definidos, precisamos de morar de maneira ostensiva, tudo isso para causar o impacto no outro e dominá-lo. E é assim que muitos de nós caímos nas teias dos enganos, dos enganadores, que pela aparência nos enganam e nos fazem agir da forma que eles querem, que eles gostariam que nós agíssemos. Então é importante a gente parar para pensar em tudo aquilo que nós estamos fazendo por nós, se estamos buscando o conforto ou a ostentação,
Se estamos buscando a saúde ou a ostentação? Se estamos buscando viver como espíritos ou se estamos buscando o poder como corpos, que é o que hoje a gente vê mais evidente, seja pelas ruas ao vivo, ou seja pelas TVs, pela internet, sempre a busca da aparência como forma de impor o respeito sobre o outro. Continuando a caminhada, neste momento, André Luiz diz: alguém nos interpelou descortês. Que fazem? Aí eles procuraram, responder, então alguém chegou naquele momento e, de uma vez, perguntou: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem aqui? Aí eles dizem lá, o Gúbio: procuramos o sacerdote Gregório, a quem estamos recomendados, esclarece o Gúbio. Então, ele avisa que eles foram recomendados a falar com o sacerdote Gregório. O estranho pôs-se à frente, né? Já imaginamos aqui um estado de arrogância, de muita afrontando aqueles, pôs-se à frente e determinou-lhes que acompanhasse as passadas. É aqui, disse em tom seco, após apresentar-nos a um homem maduro, envolvido em longa e complicada túnica. E logo ele se retirou. Gregório não nos recebeu hospitaleiramente. Fitou em Gúbio os olhos, desconfiados, de fera surpreendida, e interrogou: vieram da crosta há muito tempo? Sim, respondeu o instrutor. E temos a necessidade de auxílio. Já foram examinados? Não, senhor, não fomos. E quem nos enviou? Perguntou o Gregório. Certa mensageira de nome Matilde. Nesse momento, o Gregório estremeceu, mas manteve-se ali daquela postura. Não sei quem seja. Todavia, pode entrar. Tenho serviços nos ministérios e não posso ouvi-los agora. Amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados aos setores de seleção, antes de admitirmos ao meu serviço. Entregues a um servidor de fisionomia desagradável, demarcaram um porão escuro, e confesso que acompanhei Gúbio e Eloy de alma conturbada por receio absorvente indefinível. Então, o André Luiz disse que eles foram levados lá para esse porão escuro e ele acompanhou o Gúbio e o Eloy, que estavam ali juntos, meio com medo, vamos dizer assim, né? Porque não só a recepção foi bastante difícil, como o local não trazia ali nenhuma vibração boa, positiva, que ele pudesse se sentir um pouco menos, vamos dizer assim, com medo. Mas ele seguiu o caminho. Bom, aqui nós encerramos o capítulo de número 4. Um capítulo que realmente nos trouxe informações preciosas, momentos assim de reflexão, até de um friozinho na barriga, mas informações preciosas para o nosso caminhar dentro desse livro que nos traz instruções, onde buscamos a nossa libertação como seres espirituais que somos, através das lições passadas por essas entidades espirituais. Vamos agora para o capítulo de número 5. Esperamos que até agora, tudo aquilo que estudamos, tudo aquilo que conversamos, possa estar fazendo alguma diferença na nossa forma de pensar, na nossa mente, para que o nosso tempo seja cada vez mais proveitoso aqui no plano físico. Não importa, tem a importância relativa, mas não a importância no caso de ficarmos presos às nossas atitudes cometidas até agora na nossa vida. Mas é importante que a partir desse momento em que estamos recebendo valiosas informações, façamos alguns esforços, mesmo que seja mínimo, mas alguns esforços de transformação, para que a gente não precise, ao desencarnar, passarmos por situações difíceis, para que a gente possa, antes de terminar esse processo aqui, já estarmos de posse
das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, para guiarmos a nossa vida de forma mais verdadeira, para deixarmos de ser fantoches na mão de espíritos menos esclarecidos do que nós, vamos dizer assim. Então, se nós já buscamos esse esclarecimento, aprendamos a utilizá-los. Aprendamos a utilizá-los com amor, com fé, com determinação. Não nos deixemos cair pelas rudezas do mundo ou pelas nossas próprias dificuldades de transformação. Sejamos fortes, utilizemos da prece, da fé e da boa vontade, e nós vamos conseguir seguir a nossa caminhada e ter êxito ainda nessa encarnação. Então, um forte abraço a todos e até o próximo capítulo.